com o nome mesmo. Pronto, aqui, a aula do dia 24, né? Então, a gente vai falar também muita coisa sobre a escrita, porque quando a gente fala também sobre os desenhos técnicos, né, a gente às vezes escreve alguma coisa no, no croquis ou no desenho inicial antes de passar o desenho para a ficha técnica, né? Até a caligrafia que a gente utiliza para determinar alguma coisa dentro do desenho, ela tem uma caligrafia específica, né? Que ela pode ser feita em letra de forma ou itálica, né? Aí, então, ela deve ser legível, de execução rápida e prática, ou seja, porque quando você coloca ela em letra de forma, a, você consegue ler com mais rapidez. Porque quando você faz manuscrito, né, alguma coisa a gente abrevia, utiliza muita abreviação, né? Então só você entende e tem que deixar para outra pessoa que vai ler essa ficha poder entender também, tá? Vamos lá. Aí nós temos aqui um exemplo de tipos de escrita técnica determinada pela BNT. Ela pode ser dessa primeira forma de cima, ou itálica, né, que é aquela leve inclinação para a esquerda, para a direita, no caso. A numeração, quando a gente desenvolve, ela obedece o mesmo esquema também, tá? Quando a gente vai trabalhar os quantativos dela. Então, ela fica no mesmo segmento que a gente trabalha da forma escrita, da técnica. Uma coisa bacana, quando a gente quer fazer para não errar, a gente faz esse dimensionamento, tá? Então, se eu quero ter a minha letra com 50, meio centímetro de altura, aí você escalona ela para ela poder estar dentro de uma proporção que equivale à sua ficha técnica, tá bom? Quando a gente trabalha, eu falei em escalonar as letras, né? Então a gente vai entrar para a parte de escalas, porque nem sempre a gente trabalha no tamanho real, né? Então por isso que nas fichas técnicas a gente faz em tamanho escalonado, tá? Quando eu estou representando aqui esse botão de 4 furos de paletó, eu estou representando ele de um tamanho real. Então, se eu fosse fazer uma ficha técnica com tamanho real, só dava para fazer ficha técnica de acessório, né? Então, ela tem que ficar proporcional ao desenho, tá? A gente usa muitos tipos de escalímetro para o vestuário. Então, são as duas escalas usadas, que é a 1 para 50, ou seja, 1 para 5, ou 1 para 75, é 1,75. Quando usamos essas escalas de representatividade de 1,50, a gente quer dizer que tem 50 centímetros para cada um dentro da escala. E o 75, a mesma coisa, tem 70,5 centímetros para cada um dentro da escala. Muita gente não tem o escalímetro, então o que a gente faz? A gente desmembra essa cota do escalímetro para os centímetros, que eu acho que eu mandei até em arquivo para vocês isso aí, né? Quando a gente trabalha os desenhos técnicos, né? Porque essas duas escalas que a gente utiliza, elas são conhecidas por escala de redução, tá? Então, quanto maior a numeração, menor o meu desenho fica. Então, minha escala de 1 para 50, que esse 1, 5, ela é maior do que 1,75. Então, depois desses dois pontos, ele tiver uma numeração maior, eu estou reduzindo cada vez mais a minha escala. Quando a gente trabalha dentro da arquitetura, a gente trabalha como se fosse 1 para 1. Ou seja, cada 1 centímetro corresponde a 1 metro, tá? Por isso que a gente utiliza essa escala para ter proporção dentro. E eu fiz esse exemplo aqui para vocês, que eu já tinha colocado lá na parte do e-mail de vocês, lá das correspondências que a gente tem diária, né? Então, se eu pegar esse meu 1 metro, que dá a minha escala de 1 para 50, eu vou ter 2 centímetros dentro da minha régua normal. Se eu for fazer dentro da minha escala 1,75, quer dizer que na minha régua eu tenho 3,3, tá? Então, quando você vai desenvolver isso aí, que não tem o escalímetro, você já toma base na régua normal. E muita gente não tem escalímetro, né? Que é um objeto que às vezes você não utiliza tanto. É por isso que nos desenhos anteriores, as medidas e as figuras já foram escalonadas para facilitar
você fazer o contraponto em cima do desenho para poder desenhar a sua peça, do desenho do croquis, do esboço, para poder desenhar a peça dentro da sua ficha técnica, tá? Na camisa t-shirt, que foi um dos exercícios da gente, né? Então, tem a escala natural, que é a que eu citei para vocês, que é de 1 para 1, ou seja, cada centímetro nós temos 1 metro. Então, a escala de redução é 1 para N, esse N corresponde ou 50 ou 75, né? Que, no caso, ele é maior do que o 1. Ou seja, a minha escala, ela reduz, né? Que esse meu sinalzinho daí, que você está vendo, de redução, e a representação do desenho na ampliação. Então, ele funciona da mesma coisa. Eu acho que foi a Natiara que usou o CorelDRAW e fez o esboço para cima do desenho e não deu o espelhamento, não foi, Nath? Foi, não deu. Quando eu Né? fiz o espelhamento, estava estranho, estava diferente. O ombro, a manga, O lado esquerdo para a o direita, braço, né? né? Não Isso, estava a mesma altura do ombro, nem a mesma largura do braço, mas eu acho que o resto estava ok. pronto. Aí nós usamos, por isso que aquele desenho, não, ele tem esses pontilhados no meio, né, da cabeça, descendo no meio do corpo, que é a linha mediana. Né? Quando a gente faz que espelha o desenho, aí a gente vê as proporções, né? Aí nós temos também os dois exemplos de escala, eles estão dentro do material de vocês, da página 243, que essa figura eu tirei de lá, tá? Nós temos as escalas de redução e as escalas de ampliação. Então, dentro da confecção, a gente usa sempre a escala de redução, tá? Aqui é o exemplo de 75, né? Então, nós temos a escala em cima, o escalímetro dentro da escala dela, e embaixo ela é representada, o que significa dentro do 1,7,5, que a gente lê grosseiramente 75. Quando a gente vai fazer aqueles desenhos nossos de croquis, né? O croquis, normalmente, a gente não coloca tanto detalhe, né? Porque, na verdade, é uma ideia inicial, tá? Então, o croquis, você tem um esboço, porque você viu aquela imagem na televisão, você viu a imagem numa revista, você fez uma pesquisa de moda e faz o primeiro rabisco. Quando isso aí vai virar um desenho técnico, que a gente vai ver daqui a pouco, nós temos que colocar esses tracejados, que é o tipo de costura que vai dentro de cada peça, tá? Quando eu tracejo, como esse meu primeiro aí, chama-se ponto simples, quer dizer que eu estou usando uma máquina reta, né? Que meu ponto lá está para fazer bainha em tecido plano. Se eu não quiser fazer uma bainha dupla, de costura dupla. Quando eu uso essas minhas 2 pés pontos de baixo, estou dizendo automaticamente que ali eu posso estar usando ou um pés ponto duplo pela minha máquina reta, ou seja, 2 operações, com a diferenciação de um calcador, a largura do calcador, ou estou usando uma máquina de 2 agulhas, né? Que normalmente já fábrica você já tem essas 2 agulhas. Algumas fábricas não utilizam 2 agulhas, porque nem todo mundo trabalha com ela. O que é que elas fazem? Pega a máquina galoneira, né, e trabalha ela no tecido mais fino, que ela dá o mesmo esquema que a gente fosse trabalhar numa máquina reta de 2 agulhas, tá? Nesse meu terceiro aí, eu tenho pés ponto duplo de galoneira. Então, o que é que a gente faz? Eu tenho 2 tracejados em cima e embaixo, e no meio eu tenho um zigue-zague. Esse meu zigue-zague, na verdade, eu estou trabalhando a minha parte do looping, que é a parte que fica embaixo do tecido, que é o acabamento. Porque se eu deixar só os meus 2 pontos livres, eu estou dizendo lá no meu desenho, se eu não especificar dentro da minha ficha técnica, que eu estou usando uma máquina de 2 agulhas. Dá para entender? Quando eu tracejo esses meus 3 pontinhos aí, essas 3 linhas, né, eu tenho um pés ponto triplo. Ou você pode fazer isso com uma máquina reta, 3 operações, ou você pode usar uma colarete com 3 agulhas. A colarete é a galoneira da gente, como eu falei na primeira aula. Dependendo da região, a gente muda muito o nome, né? Então, a gente tem meus 3 pontos, né? E ele embaixo, ele tem o meu pés ponto de cobertura. O que é o pés ponto de cobertura? Eu uso sempre as 2 linhas de cima, a linha de cima e a de baixo, e a minha do meio é que ela prende o meu ponto da minha galoneira.
que é para ela não desfiar, não soltar. Então, eu tenho aí um ponto de cobertura. E no último tracejado é o zigue-zague, que a gente pode trabalhar isso com a máquina doméstica, também existe a máquina industrial, e a semi-industrial, que é conhecida como 21. A 21 a gente trabalha o zigue-zague, você pode fazer o caseado, é utilizado muito para bordado, né? Então, a gente tem essa segmentação, as máquinas domésticas caseiras, as semi-industriais, como a chinesinha que o pessoal usa para overlocar, que é uma semi-industrial, e nós temos as máquinas industriais, tá? Nós temos aqui um exemplo prático. Do meu lado esquerdo, eu tenho somente a minha blusa sem pesponto de nada, né? E ela está especificado que tem ali, ó, costura, né? Está dizendo, né, o que eu quero lá naquela peça. Contanto que não tenho especificado que tipo de maquinário eu vou ter para desenvolver essa peça. E isso é interessante eu ter na peça, porque vai facilitar eu fazer o meu layout de maquinário para eu poder produzir essa peça. Essa minha blusa. Eu tenho no meu pescoço, que é o degule, que a gente chama, vocês vão conhecer os termos técnicos quando está trabalhando na modelagem. Eu tenho o meu degolo, ali um duplo, né? Um pesponto duplo. A mesma coisa eu tenho na minha barra da manga, como eu tenho também na minha barra da blusa. Ou seja, eu posso usar a minha colarete de 2 agulhas de cobertura, se eu for trabalhar isso numa malha, como posso trabalhar também ela não tecido plano, usando a máquina reta de 2 agulhas ou 2 operações da mesma máquina, tá? Então, o que é que vai diferenciar, né? Que eu estou trabalhando ou não? O dimensionamento do que eu quero em cima dessa peça. Quando ela está escalonada, né, utilizando aquela minha escala que a gente viu agora anteriormente, eu sei a minha altura que eu quero, né? Normalmente, quando a gente trabalha com essa máquina colarete, que é a galoneira, a gente deixa uma margem de 2 centímetros dentro da modelagem de sobra, que é para poder, quando virar e costurar, já ter esse arremate para eu ter, no final da minha peça, a minha altura desejada, tá? Quando eu vou trabalhar isso somente com a minha overlock, o que, que eu faço? Tenho que primeiro, com a reta, eu tenho primeiro passar o overlock, para quando eu rebater, a minha reta prender primeiro o fio da overlock e a segunda eu desço para poder fazer o rebatimento dela, tá? Nunca a gente começa, quando está trabalhando com overlock, a de baixo para cima, e sempre a de cima para baixo. Eu prendo primeiro o finalzinho, que é o meu fio, para depois eu trazer essa minha costura rebatendo a parte de baixo. Dá para entender até aí? Essas representatividades tem nas páginas lá da nossa apostila, lá do nosso livro, na página 200 e 251. Estou deixando bem assim com as páginas, porque facilita quando você for transcrever para fazer algum estudo. Tipo de representação de desenhos, né? Então, nós temos vários formatos de desenhos e de volumes. Quando eu estou trabalhando as minhas saias aqui, que são a primeira linha, eu tenho uma saia reta, eu tenho uma saia evasê, eu tenho uma saia godê e eu tenho uma saia plissada, tá? Então, no meu desenho, primeiro, a minha saia reta, eu só utilizo a minha régua curva e ela desce reta a partir da minha linha do quadril. Por isso que a gente chama de saia reta, né? Ela é utilizada muito para as saias até a linha do joelho, ou na modelagem como base, para eu desenvolver qualquer uma dessas outras saias, inclusive a saia secretária, né? Aquelas das peças mais profundas. A minha saia evasê, que é a segunda saia, né? Ela abre mais para as laterais a minha barra. Normalmente, como é que é feito isso aí? Você, modelista, é que determina, de acordo com o que o estilista quer, o tanto de abertura que você vai desejar dar nessa saia, tá? Então, quando você tem essa aberturazinha, você discrimina na ficha técnica, né, que vai ser passada para o modelista, quanto você quer que tenha de abertura, depois do desenho técnico, né? Então, você fez a variação da sua saia reta, eu quero abrir para cada lado 10 centímetros. É você que vai dar essa forma. No meu desenho técnico, quando eu vou trabalhar a minha saia godê, que é essa minha saia do lado, você vê que esses dois tracinhos do cós para baixo, eles somem, né?
Então, tem esse traço prolongado de baixo para cima. Como eu desenho embaixo, ele fica sinuoso, como se fosse a ondinha da saia, né? Quer dizer que essa minha saia tem um tecido maleável para dar esse caimento. Tanto na saia evasê como na saia reta, abaixo do meu cós, eu tenho esses dois tracinhos pequenininhos, né? São determinadas pences. Diferentemente das pregas, que a gente utiliza muito isso, dependendo do modelo, para calça, né? Para calça, quando a cintura é muito alta, a gente pode também utilizar ela como pence. Ou seja, como se fosse o mesmo formato de prega, só que ela costurada todinha para fixar esse meu volume, que eu não vou ter mais. Quando eu quero determinar que o meu desenho tem uma saia plissada, a minha barra, ela tem quase que um formatozinho de zigue-zague, como vocês estão vendo aí no último desenho da primeira linha. E essa minha linha reta, ela tem que ficar desenhada até encostar no cós, para você saber que existe um plissado, tá? Quando você faz isso no desenho técnico, a pessoa que vai ler o desenho técnico, visualizar o seu desenho, não precisa você escrever que ela é uma saia plissada, porque ela já vê pelo fio prolongado e pela a terminação da barra, tá? Quando eu quero trabalhar calça, nas linhas de baixo, nós temos aí 4 tipos de representatividade de calça, tá? Então, nós temos uma calça reta. Por que chama calça reta? Aquela calça jeans tradicional. Né? Por que eu sei que é uma calça jeans tradicional? Esse bolso que vocês estão vendo arredondado, aí na frente, que a gente chama bolso americano, já me dá no meu desenho dizendo que eu estou trabalhando a minha calça tradicional. Né? Então, do meu quadril para baixo, ela tem uma leve decline para o centro, para a linha do joelho, e depois ela desce reta. Por isso que chama calça reta. A minha segunda calça, na representatividade, calça de prega. Você já vê que o formato do meu bolso ele já muda, né? Por quê? Porque isso aí, quando eu digo que essa minha calça de prega e o meu formato, em vez de ele ser curvo, ele é reto, eu estou dizendo que essa minha calça ela é social. Quando você vê na representatividade de um desenho desse, você já sabe que é uma calça social. Diferentemente da pence, que você tem uma altura determinada, que é mais pequenininha, como a gente fez nas duas saias lá de cima, né? Ela é mais comprida. Se você for ver, ela passa até perto da linha da braguilha. Ou seja, é uma prega que tem volume. Quem determina esse volume? Aí é o modelista que diz quanto é que eu vou ter de profundidade dentro dessa prega, dessa calça. Tá? Minha calça boca de sino. O que é que você faz? Você tem a base da sua calça normal. Se você perceber, ela tem a cintura mais baixa. Como é que a gente encontra essa altura da calça? Você pega a sua linha da cintura, né, daquele croquis que você tem, linha da cintura, mais a sua linha do quadril, a separação entre as duas, você divide por três alturas, né? Então, a minha primeira fica a minha cintura baixa, né? A outra que a gente desce mais, porque a gente vai dar uma proporção para cima de um cós anatômico, que esse cós é que vai dar a minha altura da calça, né? E depois a minha linha do quadril. Então, quando a gente trabalha um cós anatômico, a gente sempre usa sempre a terceira linha. Então, nós temos a linha, que é a primeira linha da cintura, a linha do quadril baixo, e a terceira linha, que é a minha linha que vai diferenciar entre o meu quadril, que é a quarta linha, e a minha divisão. Porque quando eu for desenhar o meu cós vai dar altura nessa calça. Então, a minha calça deixa de ficar muito baixa, né? E se você perceber, a altura do zíper dela é menor. Porque toda peça que vai ser vestida de baixo, na parte de baixo, a não ser as saias, né? Que não sejam justas, esse meu zíper ele tem que atingir a minha linha do quadril. E o que é que acontece quando você não faz isso? Não demonstra isso na representatividade do desenho? O modelista pode entender que você vai utilizar um zíper pequeno. Se esse meu zíper não tem a minha linha de quadril, ele não vai ter abertura suficiente para eu poder vestir essa peça. O que acontece? O zíper estoura. É o que acontece na maioria das vezes, né? Quando a gente conversou na aula passada, acho que a Natiara foi que falou o exemplo, né? Que tem o zíper, tem 700 zíperes dentro de casa, então nós vamos usar o zíper que está dentro de casa. Isso acontece demais dentro da confecção.
tá? Se você perceber também as minhas aberturas de bolso, elas estão mais fechadas, tá? Por quê? Porque da proporção que eu desci o meu cós, automaticamente esse meu bolso fecha mais. Ele não tem mais tanta abertura, né? É como se eu pegasse a minha calça anterior, eliminasse a prega e reduzisse a minha linha de cintura. Eu estou trazendo ela mais para baixo. Na minha calça boca de sino, ela abre a partir da sua linha de joelho, tá? Então, esse meu volume, ele é aberto sempre para fora e nunca proporcional para a parte de dentro e para a parte de fora. Porque senão, quando você for andar, esse volume que está dentro vai estar impedindo que você caminhe, tá? Então, sempre a abertura, ela fica mais para fora. E tem aí a última calça, a calça leg, né? Aí, na representatividade, eu tenho uma calça com cós, tem os passantezinhos de botar o cinto, como eu tenho nas minhas outras 3 calças anteriores, e ela é uma calça mais afunilada, porque a leg ela me dá dando uma conotação que eu não tenho volume de calça, né? Então ela está toda mais justinha, a partir do quadril até chegar no tornozelo, tá? Quando eu quero trabalhar essa minha calça leg, você pode trabalhar ela com as costuras laterais, ou seja, a minha modelagem tem 4 partes, 2 partes da frente, 2 partes de trás. Como você pode trabalhar ela também uma calça sem costura. Então, a calça sem costura tem o quê? Só a minha parte direita e a parte esquerda, que a gente vai ver isso na próxima UC, quando a gente vai fazer o desenvolvimento das modelagens, tá? Vamos lá. Camisa. Eu tenho camisaria, que diz respeito ao figurino masculino, e eu tenho a minha linha de blusas, que diz respeito ao meu figurino feminino, né? Que as pessoas confundem muito. Então, a minha camisaria é de linha masculina, né? Se você for perceber aí na minha primeira camisa, né? Eu tenho aí o meu abotoamento, então já está no meu desenho determinado quantos botões eu tenho que ter na minha modelagem e na altura que eu vou ter na minha modelagem o espaçamento entre esses botões, tá? Aí você determina no próprio desenho a sua altura de bolso, formato de bolso, comprimento de manga, e você percebe que aí essa manga ela tem um punho, né? Está dizendo que eu tenho uma camisa básica masculina com punho e um abotoamento no punho. Tá bom? Então você tem, além dos botões que tem no fechamento frontal, esse fechamento ele pode ser só virado, pode ser feito uma tapeta, que ela é separada e costurada junto, ou pode ser a tapeta embutida, que na modelagem a gente transpassa para quando voltar a virar, fechar e ter esse desenho que está aí. E você percebe que nós temos um leve tracejado claro, ou seja, eu tenho só um pesponto fechando o meu abotoamento de cima para baixo. Tá bom? A minha segunda peça do meio, então você tem uma camisa t-shirt, eu tenho uma camisa de malha. Aí no desenho você tem um tracejado clarinho na minha barra, tanto da manga quanto na minha barra da camisa, né? Então, esses meus 2 tracejados, eu estou dizendo que eu estou usando uma máquina de 2 agulhas com larete. Essa minha gola, se você for ver, ela tem um tracejado bem fininho. Que, ou seja, eu estou usando uma ribana, que é o tecido que a gente utiliza nas golas, né? Para malharia. Então, para eu ter uma camiseta clássica t-shirt, eu tenho a minha gola de ribana, ela é quase sem cava, como exatamente está aí, e eu uso 2 tipos de máquinas. Eu só uso nela a minha máquina reta, ou a minha máquina overlock para fechar a minha peça, e uso a minha goleira para poder fazer os acabamentos de manga. Quando eu volto para a minha camisa básica, eu posso usar uma fechadeira, que eu posso fechar começando pelo meu ombro, mas eu vou ter também a minha máquina reta, que eu preciso fazer o fechamento dessas minhas peças. Como no meu bolso não está determinado que eu tenho uma costura dupla, isso quer dizer que eu estou costurando com a máquina de uma agulha, uma máquina reta, tá? Quando a gente vai para a terceira camisa, que é uma camisa de gola polo, normalmente o tecido ele é diferenciado dos outros 2, tá? Então, na camiseta gola polo, a gente usa uma malha piquê.
né? Porque é uma malha mais resistente do que a camiseta que a gente utiliza, né? Porque a camiseta, inicialmente, quando a gente viu lá naquela pesquisa de moda, foi criada para ser usada embaixo de uma camisa normal, né? Que a gente utiliza uma de tecido plano, que ela retém o suor. Algumas pessoas, no lugar da camiseta de manga, usam a camiseta sem manga. E na minha gola polo, ela é diferenciada porque eu vou utilizar tanto a minha galoneira, que eu preciso ter isso na minha barra da manga, na minha barra da blusa, no suador que a gente chama, que é o suador, é aquela costurazinha dupla, que é um viés rebatido por dentro, que ele começa do ombro, perpassa por trás do pescoço e termina no do ombro, né? Porque inicialmente seria para reter o suor, que a gente chama de suador, né? Então, eu utilizo um viés de limpeza para isso. Então, eu vou utilizar minha máquina reta para fazer esse meu acabamento do abotoamento. Porque quando a gente fecha essa gola, na minha gola polo, eu tenho uma máquina de 2 agulhas, que é a minha colarete, para me fazer o rebate. Como eu tenho no abotoamento também, para usar a minha máquina reta. Posso usar a minha máquina reta na camiseta? Pode, só que não é aconselhável usar a máquina reta nela, a não ser que você vá só prender a etiqueta, tá? Que ela não é para isso. Quando eu vou para a minha vestimenta feminina, eu já tenho uma variação maior do que a masculina, né? Então, eu tenho as bases da minha vestimenta feminina. Eu tenho a minha camiseta nadador, então eu já acinturo a minha peça, ela já tem uma leve acinturado, diferentemente da camisa masculina, né? Eu tenho a minha regatinha, que é nadador, então você vê que na minha barra eu tenho um leve pesponto. Quer dizer que, obrigatoriamente, eu vou ter essa minha máquina goleira trabalhando nessa minha peça. Então, quando o modelista lê o seu desenho, ele pode trabalhar em cima viés e posso usar embaixo na regata a minha máquina colarete ou então a goleira. Na minha camiseta feminina, diferentemente da masculina, a gente vê que ela é mais acinturada, né? Que a gente chama ela de baby look, né? Então, eu tenho a minha manga, ela sobe mais, ela é mais fechada no punho da manga e a minha camiseta ela é acinturada, porque eu posso usar uma malha que tenha maior flexibilidade para eu poder vestir, que nem toda malha, né? Ela tem a mesma flexibilidade, que a malha a gente sabe que é uma trama, né? E a composição dela é que vai dizer se eu vou ou não permitir ter esse meu design. Então, às vezes, a fábrica desenha ou compra algum artigo que, quando você vai fazer e montar, nunca às vezes dá certo, porque o meu produto que eu tenho dentro de casa, que eu comprei para poder desenvolver essa minha peça, né, ela não condiz com o desenho que o estilista me deu, né? E às vezes a briga entre modelagem e criação é exatamente isso aí. Porque as empresas de pequeno e médio porte, o que, é que elas fazem? Elas não criam coleção. Então, elas não fazem a pesquisa de mercado para criar coleção. Isso normalmente quem faz é a empresa de grande porte, tá? Então, quando você cria uma coleção, né, e vai pesquisar o que você quer nessa coleção, aí você tem como comprar esse seu produto para ser desenvolvido. Na contramão do pequeno e do médio produtor, o que é que ele faz? Chega numa loja de tecido, compra o que ele acha bonito para desenvolver as peças em cima daquele tecido que ele tem. E, às vezes, o grande erro, você já tem uma modelagem que vendeu bem para um determinado artigo, aí você acha que aquela mesma modelagem vai servir para esse tecido que eu comprei, que eu vou estar desenvolvendo. E não é bem assim, porque quando a gente muda o tecido, essa modelagem muda. Muda o meu tipo de agulha, muda o meu tipo de linha e muda também o meu fio, a composição do fio, tá? Isso é muito importante quando vocês forem perceber isso, estiverem no parque de produção, que vocês vão lidar muito com esse problema. Na minha terceira peça aí, eu tenho um top tomara que caia. Então, eu tenho essas 2 linhas que cortam quase o meio da minha peça, que a gente chama isso de pence line. A minha pence line, ela é uma pence que a gente traz da minha linha lateral, passando pelo mamilo e chegando até a minha linha da cintura. No caso aqui, ela vai até abaixo da linha da cintura. Outra parte da minha vestimenta feminina, embaixo eu tenho o Spencer, que isso também foi trazido para o masculino, né?
que o Spencer ele veio derivado do fraque masculino, então trouxe para o feminino o Spencer, que ele não tem mais aquela cauda, ele tem os bolsos do paletó, e essas duas pregas, ela vai até a minha linha abaixo do busto, que é para acinturar esse Spencer, tá? Na variação dela, eu tenho a jaqueta, que a jaqueta perpassa tanto para o masculino quanto para o feminino. Nós temos esses dois cortes que terminam em cima, abaixo do bolso. Ele está me dizendo que essa minha frente, eu tenho uma queda de ombro, que é essa minha costura que passa de trás para frente, que ela sai do pescoço para a minha lateral da manga, da cava da manga, ou seja, a minha costa é maior do que a frente, eu já tenho uma variação, que você não percebe isso no Spencer, não percebe isso no blazer. E na camisaria masculina que a gente viu lá, também não existe. Essa queda de ombro que a gente faz na camisaria, quando eu quero dar algum detalhe nas costas, que é prega ou pala, aí eu utilizo essa queda de ombro, tá? Que, na verdade, ela é para ter uma variação dentro de modelos. Aí você tem a minha jaqueta, com esses meus dois recortes abaixo, que eu posso fazer meu acinturamento a partir dele, como posso deixar o jaquetão solto, tá? Se você perceber, voltando aqui, ó, a minha blusa masculina básica, minha camisa masculina básica, blusa não, camisa, a minha manga longa, ela está na barra da minha blusa, que é exatamente o comprimento da blusa que eu vou ter quando ela estiver pronta. Então, quando o ser humano está em pé, né, com os braços relaxados, esse meu fim do braço, onde eu quero ter esse meu punho, ele fica quase na linha do quadril, né? Então, quando a gente trabalha lá na jaqueta e no Spencer, você vê que ele subiu, eu tenho a minha linha da cintura, tá? Então, por isso que a gente tem que trazer essa diferenciação para você saber quanto você vai crescer de manga a partir da sua linha da cintura. Ou seja, se na minha tabela de medida eu tenho da minha cintura para o quadril 20 centímetros, né, pelo desenho da representatividade dele, está dizendo que a partir da minha linha de cintura da jaqueta do Spencer, eu tenho mais 20 centímetros de comprimento de manga. Tá? Nessa minha terceira peça, é um blazer, né? Eu tenho um blazer feminino, que o blazer feminino é diferente do paletó masculino e do blazer masculino. Que o blazer é uma variação do paletó, tá? Então, eu estou dizendo que ele tem o comprimento acima, pouca coisa, da finalização da minha manga. Diferente do paletó masculino, que esse paletó, ele vai exatamente na linha da minha manga. A não ser que você queira fazer uma interpretação de paletó, ou suba um pouco mais, ou desça um pouco mais, porque tem paletós que são maiores, né? Como o jaquetão masculino, tá? Essas peças de baixo, elas são usadas, voltando lá. Se você perceber, nenhuma delas tem pés-pontos, né? Mas como essa minha jaqueta é uma peça esportiva, diferentemente das outras duas que está na minha lateral, não precisa, às vezes, você botar pés-ponto, porque já dá a entender que, por ser uma peça esportiva, e eu vou estar usando um tecido mais pesado, eu tenho que colocar pés-ponto nessa peça, tá bom? Então, fica subentendido que essa minha peça eu vou utilizar lá no meu layout de máquina, uma pés-pontadeira, ou ter a minha máquina reta, se eu quiser utilizar só um pés-ponto, ou trabalhar com duas operações na própria máquina reta. Como a gente viu no anterior, na aula anterior, sobre as instruções de lavagens, tipos de tecido e passadoria, né? É interessante quando você está vendo aqui só em cima, só o desenho. E embaixo eu estou dizendo o quê? O meu primeiro desenho na minha representatividade do lado esquerdo, né? Que eu tenho lavagem com água, não é isso? Aí você pode deixar essa roupa de molho, tá? Tudo que você está vendo aí existe pela ABNT uma determinação, que é o significado geral, simbolicamente, do que eu preciso, né? Então, o ferro ele pode ser passado a ferro. Se eu tiver esse ferrinho com o X, esse ferro não pode ser passado na peça, né? Ou porque ele vai danificar o tecido, ou porque existe alguma aplicação, ou existe alguma composição nesse meu tecido,
que não vai me permitir que eu use um ferro tão quente, né? Porque quando você bota isso aí nas instruções de lavagem e de secagem e de passadoria, você está dizendo exatamente o que você quer de comportamento final quando você vai entregar aquela peça para o cliente, tá? Aí você tem aí as lavagens, a secagem, a passadoria, a minha limpeza seca. A limpeza seca, que é aquela lavagem a seco que as pessoas chamam, que é essa minha rodinha do lado círculo, né? Que é o meu último do lado direito. Essa aí é só para a gente ter uma esquematização do que a gente pode precisar ou não de desenho dentro da minha representatividade, que eu posso trabalhar com escala e prestar sempre atenção no que você pode trazer do desenho para a sua peça que você vai trazer. Como vocês fizeram a blusa de malha? Algumas pessoas colocaram pés ponto, outras não colocaram pés ponto. Umas fizeram representatividade com os dois tecidos usando a minha ribana, né? Da gola. Então, isso aí, quando vocês forem pegar um desenho que tiver numa linha de produção ou na linha de desenvolvimento, ou questionar se vai ter ou não, ou você, como no caso a Natiara, né, que era que desenvolve tudo e faz tudo dentro de casa, o que ela vai determinar como layout de maquinário que ela vai precisar. Né? Porque todos esses insumos vai ser baseado em cima dessa representatividade que a gente tem. Tá? Pronto, voltou, voltou. Alguma dúvida aí? Acho que não, Taliane, show. O que a gente estava esboçando nessa aula é exatamente o que a gente vai estar vendo, porque nos próximos exercícios de vocês, um deles a gente vai trabalhar o prêt-à-porter, não é? Quando ele vai determinar dentro daquele exercício a saída dessa mercadoria, aí você vai ter que explanar. Então, eu vou ter que dizer para a dona da empresa que eu estou trabalhando o porquê que essa minha mercadoria vai sair, com que tipo de maquinário eu posso utilizar. Então, você vai pensar como criação, desenvolvimento e produção, tá? Então, a gente explanou rápido que foi a parte de escala, você ter as determinações de escala, como você trabalha isso dentro de croquis, as principais desenvolvimentos de desenho, né, que a gente trabalhou as saias aí, a reta, a evasê, a godê e a plissada. Porque todas as outras saias que a gente tem dentro do vestuário são segmentadas a partir dessas peças que a gente tem, tá? Fica bem claro isso. E as calças também. Quando a gente trabalha a calça social, a calça jeans, somente a parte da escala que não me adequei ainda, Taliane falando. Mas ali é simples, Taliane. Quando a gente tem lá dos desenhos, eu mandei, inclusive, no e-mail, na mensagem lá de vocês, essa apresentação que a gente tem. Quando a gente trabalha com escala, a gente tem as escalas de redução e ampliação. Normalmente, dentro da confecção, a gente trabalha esses dois tipos, um para 50 ou um para 75, 7,5, tá? Quando a gente falou desse de 1 para 75, que é a escala que está no desenho de vocês do material, eu estou dizendo que aquilo ali eu tenho 3,3 centímetros para cada tamanho. Tá bom? Aí você só adequar o seu desenho. Ou então você pode pegar o que está lá de desenho, sobrepor debaixo da sua ficha técnica e só desenhar a peça. Porque o desenho técnico, ele não tem um bonequinho, né? O desenho técnico é como a gente mostrou aqui, essas saias e a calça, é só ela dentro de um espaçamento e ter também o cuidado de ela estar toda proporcional. Quando eu quero escrever ela à mão, eu faço também a mesma escrita à mão, sempre letra de forma, que nem todo mundo às vezes sabe, tem aquela escrita legível, né? Então, pela determinação da minha caligrafia, que eu faço, que algumas pessoas, como não tinham Corel ou algum outro programa para fazer, manda manual, mas tem que ser a letra de forma e proporcional. Alguma dúvida?
Não, professor, é só porque, na verdade, como eu já aprendi a usar a questão de sempre centímetros, centímetros e centímetros, Sim. e aí, como eu não tinha visto a primeira vez que, na verdade, eu vim bater de frente com o escalímetro, foi agora no curso. Então, assim, está sendo novo para mim. Então, é uma coisa assim que eu tenho que parar um momentinho para centralizar na minha mente tudo direitinho. Só isso ainda, assim, É, que me pega, quando eu fico na é, dúvida. A escala de você, 1,75, Eu também. escala 1,50, entendeu? Então, Eu assim, como a trabalho. gente está... Pode falar, Natiana. Não, desculpa, isso pode falar. É porque, assim, como a gente já tem aquela coisa de já aprender desde o início, centímetros, quando muda, aí às vezes a gente tem que ir com calma para poder absorver a coisa, né? é por isso que quando eles pedem no exercício de vocês, que quando desenha a blusa, colocar as medidas. Uhum. Né? Porque quando você não utiliza o escalímetro para colocar dentro do mesmo padrão, porque vai ficar difícil tirar, mostrar que existe 11 centímetros de queda de ombro dentro daquele escalímetro de 1 para 75. Então, você pode transformar aquilo ali só mesmo no seu desenho e deixar escrito quanto é que eu quero de queda de ombro, quanto eu tenho de abertura de manga, 15 centímetros, 16, quanto eu tenho de comprimento de blusa. Né? Então, você pode desenhar proporcional, você pode ter essa medida dentro do escalímetro, ou você pode fazer a fotografia, como algumas empresas usam a fotografia da peça dentro da ficha técnica. Mas quando está na fotografia, né? Igualmente, quando eu faço um desenho manual, eu tenho que especificar todas as medidas. Quanto é que eu quero de altura dessa peça, quanto é que eu quero de abertura, quanto é que eu quero de altura de bolso, largura de punho. Para essa ficha, ela vai passar para o modelista. Né? E para o modelista saber que a minha peça finalizada vai ter que ter aquilo ali, né? Eu tenho a minha prega da calça. Então, você não está dizendo ali no desenho que a prega tem 2 centímetros de profundidade. Né? Isso aí, quem já vai fazer é o modelista dentro da minha ficha de desenvolvimento da peça. Eu só peguei a minha ficha de criação, que veio do estilista, né? E estou passando isso para o modelista. Porque quando ele for gerar a primeira modelagem dessa peça, para dar origem à minha peça protótipo, que vai ser aprovada ou não para se tornar uma peça piloto, que a piloto tem que ser igual à peça que vai sair na produção e vai sair para venda. Que é para ser assim, que normalmente não acontece isso nos fabricantes, né? Às vezes, como a Nath falou, foi você que falou, tem os zíperes dentro de casa, né? Então vamos usar esse zíper, não vou comprar, tem tirar o elástico, tem elástico de 5 centímetros, não, mas aqui está pedindo de 4, não, a gente corta o de 5, né? Então ninguém não pode cortar o elástico de 5, porque ele vai perder a flexibilidade dele, que é exatamente na terminação do fio do elástico, né? Que eu tenho aqui a trama do elástico, ele vai fazer isso aqui, ó, indo e voltando. Se eu corto aqui, esse lado vai ficar maleável, né? Então a empresa sempre dá aquele jeitinho do que tem dentro de casa já, né? É aquele exemplo que eu falei. Não desenhe uma coleção para comprar o material. Compre o material para desenhar uma coleção. Vai na contramão, né? Da pesquisa de moda. Você já tem o seu público-alvo, então você normalmente vai ao contrário de tudo que você está querendo. A Aliane falou isso, isso. Mais alguma dúvida? Paulo tem dúvida? Daniel? Pronto, professor. A minha dúvida é Pois só mesmo na transformação. Tipo, eu não sei, um cálculo que eu faça essa representação, né, no escalímetro. Tipo, eu até marquei de comprar, mas eu acabei me esquecendo de ir no dia. Mas eu não sei transformar nessa escala, né? Eu tenho até uma escala, mas se eu não me engano é de 10 por 1. Então a régua é como se ela tivesse quantos centímetros? Eu tenho que ver bem direitinho. Mas é como se 10 centímetros correspondesse a 1 centímetro da minha régua, ou algo parecido. sim, é exatamente isso aí de redução. Né? Mas De 1 para tipo, 10, 1 só para 20. de redução. É como se Agora, ela. a escala que a gente utiliza ela é muito relativa, que vai depender também do espaço que eu tenho dentro da minha ficha técnica para poder desenhar. Pois Né? é, aí. Nem todas as fichas técnicas têm um espaço grande que eu vou desenhar dentro da minha proporção de 1 para 75 a minha peça.
Por isso que a gente utilizou naquele exemplo dois, né? Um para 50 e um para 75. Então, quanto maior essa minha numeração após o 1, eu estou dizendo que essa minha peça vai ficar menor. Mas você pode fazer na proporção e esquematizar dentro do meu desenho tudo que você quer, de altura, de abertura de bolso, de largura de ombro, tá? De altura de punho, né? Porque quando a gente vê aquele desenhozinho, como a gente colocou ali, o desenho da jaqueta, ali eu estou dizendo que existe um punho, mas eu não estou dizendo qual é a largura do meu punho, né? Então, no desenvolvimento, é que vai dizer, olha, o meu punho tem 2 botões. Então, se eu tenho 2 botões, eu tenho que ver qual é o tamanho desse meu botão, né? Para eu poder desenvolver a partir daí a largura desse meu punho. Não é eu fazer o meu punho para comprar um botão. Então, se você tem dentro de casa um botão de 1 centímetro, né? Eu vou ter dizendo que na minha peça eu tenho 2 centímetros de botão, que são 2 botões de 1 centímetro no meu punho, mais o espaçamento entre os 2 botões, o botão de cima e o espaçamento que vai ficar costurado na peça, e o espaçamento do botão de baixo na minha dobra do punho, né? Que normalmente é o mesmo tamanho do meu botão. Então, se eu tenho meu espaçamento de botão de 1, né? Eu tenho 2 botões, eu estou dizendo que eu tenho 2 centímetros de botão, tá? O espaçamento entre um botão e o outro, fechado o meu punho, eu tenho mais 1 centímetro. Eu ganho o quê? 3 centímetros. Entre o meu botão de cima e o início do meu punho, que é costurado na minha manga, eu tenho mais 1. Então, você tem 4 centímetros. E entre o meu botão de baixo e a dobra do meu punho, eu tenho mais 1 centímetro. Ou seja, 5 centímetros de punho para ter um punho para 2 botões. Né? Na camisaria masculina, a gente utiliza muito. Na camisaria masculina, a gente utiliza muito 5 centímetros, mas a gente utiliza ela para o botão. Né? Porque esse meu punho ele é entretelado, eles vão ter alguns artifícios que não vão permitir que esse meu abotoamento vá danificar esse punho. Tá? Deu para entender? Sim, a Taliane ok, Natiara sim, Esté sim, os meninos. Paulo sim. Então pronto. Quando a gente for pegar, eu vou pegar esse material, né? Já passei para o e-mail, para a mensagem de vocês, para a caixa de vocês lá, né? Posso passar também por e-mail, como a gente fez no e-mail, junto com a aula, né? E qualquer dúvida em cima, só mandar dentro do fórum que a gente vai tirando essa dúvida. É interessante sempre se utilizar do fórum, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros, né? E no fórum todos veem. Nas mensagens, não. A mensagem fica só vindo para mim, às vezes não vai para todo mundo, tá? Sempre utilizar o fórum. E é interessante também vocês passearem dentro do AVA, né? Porque existem alguns recursos lá dentro de material, né? Dentro daquele meu material, compartilhei alguma coisa com vocês, que é interessante também vocês estarem vendo esse material que está lá, né? Para que serve cada tipo de saia, que tamanho de saia, qual é a saia que aparentemente deixa a pessoa mais larga, ou mais curta, ou mais estreita, ou mais alta. É a mesma coisa serve para calça, né? Porque isso aí também vai servir para quando vocês forem no futuro, né? Tem uma estampa, essa estampa é muito graúda, vai servir para fazer peça pequena, né? Então, essa minha peça pequena, a estampa vai sumir, né? Então, se eu tenho essa estampa com cores variadas, normalmente a gente faz uma cartela de cores, uma variante com 3, né? 3 cores para dentro da indústria. Então, a gente traz isso para dentro também dos quadradinhos que vocês vão ter do tecido para colocar nas suas fichas técnicas, né? Então, é interessante ou fotografar a estampa e passar essa estampa reduzida. Muita gente coloca um pedaço de tecido na ficha técnica. Isso é interessante quando você vai fazer variantes de listras, que são pequenas, finas, não listras largas, porque senão ela se perde. Você pode achar que é só uma cor, né? Ou então, quando você tem uma estampa reduzida, que dá para você perceber que ali tem uma estampa floral, tá? Quando não é assim, o que é que você faz? Fotografa as variantes desse tecido e joga dentro da minha ficha técnica. Viu? Sempre a gente faz assim com variantes.
Quando a gente monta a ficha técnica final do produto, que ela pode ir para a produção, ela pode deixar de ser o desenho e ser agregado nela a fotografia da minha peça piloto. Que o manequim foi lá, experimentou essa minha peça ficou show de bola, pode entrar para a minha produção. Então, fotografa aquela peça, substitui o desenho técnico pelo a peça piloto que vai entrar na linha de produção. É interessante isso por quê? Porque no meu desenho técnico, eu não tenho posicionamento das minhas listras, né? Quero colocar o meu bolso com a minha listra diagonal. Eu não vou colocar isso no desenho técnico, né? E aquela minha peça é uma peça técnica, que ela vai servir para qualquer outro tipo de tecido. Você só vai adequar a modelagem. Mas é interessante que quando essa minha peça for para a minha linha de produção, e a fotografia da peça no lugar já do desenho técnico. Ok? Alguma dúvida, gente? Bateu um papo com a dona Tereza, Taliane. O que é que tem lá, Taliane? Não, é que eu estava, desde quarta-feira que eu leio a parte da atividade da dona Tereza, né? Sim. E aí eu tô... Né? Isso. Aí eu vou ter um papo aqui com a dona Tereza, viu? Que a dona Tereza está cheia de problemas. Tá. E você vê que nas nossas de aprendizagem, se você não ler com cuidado, a gente vai no achismo, né? Ali tem algumas coisas que pode ser até pegadinha. Né? Porque tu já tá indo para a atividade 3, né? Isso. Aí eu já reli. Aí, de vez em quando, eu me pego lendo de novo para poder ver se eu acompanho realmente o entendimento da coisa, sabe? Porque quando você vai para a atividade 1 da SAP 3, você vai, ela escolhe ali o preta-por-ter, né? Isso. Preta-por-ter nada mais é que a pronta entrega, né? Na verdade é. Grosseiramente, é uma pronta entrega. Uhum. Né? Então, você vai dar o seu ponto de vista quanto técnico, em cima do problema que a mulher está lá louca para arrancar os cabelos, né? Pois né? Aí eu vou ter que bater um papo com a dona Teresa agora. Durante a semana, eu vou pegando, vou dando para vocês uns spoilerzinhos dentro das mensagens, do que vocês podem direcionar como atividade para direcionar ao SAP 3, que facilita também, né? Aí, então, eu pego sempre o que está no livro, dou aquela lida antes de vocês, trago para a aula já resumidamente, mas aprofundado mesmo, vocês têm que voltar para a leitura. Mas a gente vai dando aqueles spoilers na semana do que pode ser feito e o que não pode ser feito. Ok? É muito bom, assim. Legal. Você já olhou nas mensagens lá, que já tem alguns arquivos, né, que eu encaminhei? Sim, já olhei, sim. Eu já mandei, inclusive, dessa aula aqui da gente, que está determinado de escrito, que veio transcrito também lá do livro didático de vocês. Tá bom assim? Ok. Obrigado vocês por hoje. Beijo grande, bom fim de semana. Não fique com raiva da dona Tereza. E quem já fez as outras atividades, pode ir mandando. Sempre é bom mandar as atividades separadas, tá? E já teve gente que mandou tudo junto e fica desse jeito. Esté para você também um bom fim de semana. Fiquem com Deus, gente. Boa noite.